Imaginaria que uma simples barbearia guarda a chave para transformar sua vida num instante? Parece inacreditável, eu sei, mas é algo real, algo que testemunhei por 25 anos. 2 lojas, 2 homens, 2 destinos totalmente distintos. A diferença entre triunfo e fracasso residia apenas na maneira como cada um pensava. O problema nunca foi o corte em si. Era a imagem que cada um cultivava de si próprio. E isso altera tudo. Lembro-me claramente da cena. Sentado na cadeira de Tony, um barbeiro experiente, como sempre, precisei esperar alguns minutos, pois o local estava lotado. Sempre foi assim. E o mais intrigante é que a 4 portas de distância existe outra barbearia, na mesma rua, oferecendo o mesmo serviço. Contudo, em 25 anos, nunca vi uma única pessoa esperando ali. Nenhuma só. É como se o estabelecimento fosse invisível, mas permanece aberto. Alguém entra lá, sei disso. Caso contrário, aquele homem teria fechado há muito tempo. Ainda assim, algo sempre me fascinou profundamente. Por que as pessoas insistem em ir até Tony, mesmo com a espera, enquanto a outra barbearia está sempre deserta? Por longo tempo observei, meditei, analisei, até compreender. O segredo jamais esteve no corte, no preço ou na localização. O segredo residia na imagem que cada barbeiro projetava de si mesmo. Pois a maneira como você se percebe define como o mundo o enxerga. A autopercepção é a base de tudo o que você atrai. Já refletiu sobre isso? Por que seu negócio não prospera? Por que seus relacionamentos não evoluem? Por que o dinheiro chega, mas se esvai tão rapidamente? A resposta está em sua autoimagem, no que você acredita merecer. E é aí que a maioria trava. As pessoas almejam mais dinheiro, liberdade, amor, mas lá no fundo carregam uma convicção silenciosa de que não são dignas, de que não merecem, e o universo simplesmente reflete essa frequência. Se você se vê como alguém insignificante, o mundo o tratará como tal. Se você se vê como alguém comum, imperceptível, adivinhe, é exatamente o que você se tornará aos olhos dos outros. Parece severo, mas é verdade. Vivi isso. Por anos, me vi como um fracassado. Alguém sem educação, sem futuro. Acreditava que meu lugar era trocando pneus, limpando pisos, sobrevivendo com pouco. E mesmo quando surgiam oportunidades, eu as sabotava. Porque minha autoimagem era incompatível com o sucesso. Isso acontece com mais pessoas do que imagina. A maioria não tem problemas em trabalhar duro. Elas se esforçam, estudam, tentam novamente, mas permanecem presas ao mesmo ciclo, porque internamente agem a partir de uma imagem distorcida de si mesmas. Uma imagem moldada por anos de críticas, rejeições, traumas e limitações. Já ouviu frases como: "Você nunca será alguém na vida. Dinheiro não nasce em árvore. Sonhar muito só traz frustração." Essas frases se instalam lentamente. E sem perceber, você começa a viver como se fossem verdadeiras. Mas não são. Não precisam ser. Existe um estudo da Universidade de Yale que demonstra que a imagem que uma pessoa constrói de si até os 7 anos de idade influencia diretamente sua saúde financeira e emocional na vida adulta. Imagine quantas dessas imagens foram plantadas por pessoas que também estavam frustradas, desiludidas ou com medo. Você está vivendo uma história que não é sua, seguindo um roteiro que lhe impuseram. E o pior, acreditando nele como se fosse a única realidade possível. Mas a verdade é que você pode alterar essa imagem. Você pode escolher um novo papel a desempenhar. E quando você faz isso com constância, o mundo responde. Deseja um exemplo prático?
Todos os dias, pela manhã, vá até o espelho, olhe em seus próprios olhos e diga em voz alta com firmeza: eu sou digno de abundância, eu sou capaz, eu sou valioso. No início, pode parecer estranho, incômodo até. Pode ouvir uma voz interna debochando, dizendo: quem você pensa que é? Ignore essa voz. Essa voz é o eco de sua velha autoimagem, tentando mantê-lo onde está. Mas acredite, se continuar fazendo isso todos os dias, com intenção, com emoção, com sinceridade, algo em seu interior começa a mudar. É como se novos caminhos começassem a ser traçados em seu cérebro, e de fato estão. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e, com o tempo, transformar pensamentos em comportamento e comportamento em resultados. Quer mudar sua vida? Então comece mudando a imagem que você vê quando fecha os olhos. Imagine-se com dinheiro sobrando. Imagine-se sendo admirado, valorizado, respeitado. Imagine-se em um lugar onde acorda feliz, leve, realizado. Sinta isso, respire isso, viva isso, mesmo que ainda não esteja diante de você. Porque a verdade é simples, você nunca receberá do mundo algo que antes não tenha aceitado como possível dentro de si. Veja, se você me mostrar uma pessoa que realiza grandes feitos, eu lhe mostrarei alguém que crê em si mesmo. E fé não é esperança. Fé é certeza emocional, é a convicção profunda de que aquilo que você imagina já é real. Tony não cortava cabelos melhor que ninguém, mas ele acreditava que merecia aquela clientela, aquele movimento, aquele sucesso. E sua energia falava antes das palavras. Você também transmite isso o tempo todo. A questão é, o que você está dizendo ao mundo sem sequer abrir a boca? Talvez seja a hora de reescrever essa mensagem. Talvez seja a hora de cortar, não o cabelo, mas as velhas crenças que o mantêm onde está. E começar, enfim, a viver como a pessoa que você nasceu para ser. Já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas, por algum motivo, as coisas simplesmente não progridem? Como se houvesse uma força invisível o retendo, mesmo quando se esforça mais do que nunca. Vivi isso. E não apenas por semanas ou meses, mas por anos. E o que descobri é que essa força não vinha de fora, estava dentro de mim. Era o resultado de um conflito silencioso entre o que eu dizia querer e o que eu realmente acreditava merecer. Durante uma fase da minha vida, eu dizia a mim mesmo que queria ganhar dinheiro, ter sucesso, alcançar a liberdade. Mas internamente, eu ainda me via como aquele rapaz que abandonou a escola, que estava perdido, sem rumo, pulando de emprego em emprego, realizando tarefas que ninguém queria. Eu dizia, quero mudar. Mas a imagem que carregava de mim mesmo ainda era a do fracasso, da escassez, da limitação. E essa incoerência entre o que você pensa conscientemente e o que sente no fundo cria um bloqueio, um ruído interno, uma espécie de curto-circuito emocional. E a vida começa a refletir exatamente isso: confusão, estagnação, resultados inconsistentes. A verdade é que a imagem interna sempre supera a realidade externa. Sempre. Você pode dizer o que quiser, vestir o que quiser, trabalhar o quanto quiser, mas se lá dentro, no silêncio da sua mente, você ainda carrega a dúvida, o medo, a rejeição, a indignidade, nada do lado de fora se sustentará por muito tempo. Porque o externo é reflexo do interno. Lembro-me do dia em que li pela primeira vez o livro Pense e Enriqueça. Eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto naquela época. Um amigo, Raymond Stanford, colocou o livro em minhas mãos e disse: leia isso. Eu não tinha nada a perder. Estava cansado, frustrado e me sentia completamente fora do lugar na vida. Aquilo me tocou de um modo que nada havia me tocado antes. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que meus resultados não eram culpa do mundo,
que tudo, absolutamente tudo, começava na mente, no que eu acreditava ser possível. Aquele livro acendeu uma luz, mas não resolveu tudo de uma vez, porque crer não é um botão que você aperta, é um processo, um reposicionamento interno. A cada dia eu precisava confrontar aquela voz que dizia: você não consegue, isso não é para você, quem você pensa que é? E talvez você conheça essa voz também. Talvez ela fale com você quando tenta mudar de carreira, quando tenta empreender, quando quer sair das dívidas, quando quer fazer algo diferente. Ela sussurra que é perigoso, que vai dar errado, que é melhor ficar onde está. Mas aqui está o ponto crucial. Essa voz não é a verdade. Ela é o reflexo da sua antiga programação mental. Um código interno que foi instalado por anos de fracassos, críticas, experiências dolorosas. E ele só continua ativo enquanto você permitir. A partir do momento em que você começa a questionar esse código, começa a observar seus pensamentos, suas reações automáticas, os padrões que se repetem, você ganha poder. Poder de escolher novos pensamentos, novas imagens, novas crenças. E quando isso acontece, mesmo que lentamente, a mudança começa a se manifestar. Você sente mais clareza. As oportunidades começam a surgir. Pessoas diferentes aparecem. E, principalmente, você deixa de sabotar o que antes não conseguia manter. Existe uma pesquisa da Universidade de Londres que descobriu que o cérebro humano precisa de aproximadamente 66 dias para estabelecer um novo padrão de comportamento se praticado diariamente. Ou seja, você não precisa esperar anos para mudar sua vida. Você precisa de decisão consistente dia após dia, alinhando sua mente com aquilo que deseja, até que essa imagem se torne familiar. Porque aquilo que é familiar para sua mente, ela busca repetir. E aí está o segredo escondido por trás da maioria dos fracassos. Não é falta de esforço, é desalinhamento interno. Você age como se quisesse mudar, mas lá dentro ainda está vibrando na frequência da velha identidade. E enquanto essa identidade estiver no controle, nada muda. Porque você nunca atrai o que deseja, você atrai o que você é. Quer uma prova disso? Já reparou que pessoas que ganham na loteria frequentemente perdem tudo em poucos anos? Não é porque não sabem administrar dinheiro. É porque a imagem que elas carregam de si mesmas ainda é a da escassez. Então o subconsciente dá um jeito de devolver a pessoa para o ponto onde ela se sente segura, mesmo que esse ponto seja o da pobreza. É o oposto do que acontece com quem reconstrói sua autoimagem. Essas pessoas começam a andar, falar, pensar, agir como se já fossem quem desejam ser. E não é fingimento, é condicionamento. Elas se tornam, por repetição, o que antes era apenas uma ideia. E é aí que a realidade muda. Mas existe um detalhe essencial. Você precisa colocar sua visão interna acima das circunstâncias externas. Não importa o que esteja acontecendo hoje. Dívidas, desemprego, rejeição, crise. Isso tudo é reflexo de como você tem operado até agora. Não é uma sentença, é um retrato antigo, e retratos podem ser substituídos. Sua realidade externa vai lutar para mantê-lo no velho padrão. Vai testar sua fé. Vai tentar convencê-lo de que nada mudou. Mas se você insistir, se continuar acreditando na imagem que está criando, o mundo se curvará a essa nova identidade. Porque, como disse James Allen, suas circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas elas não permanecerão assim por muito tempo, se você perceber o ideal e lutar para alcançá-lo. E sabe o que é um ideal? É uma ideia pela qual você se apaixona. Algo que pulsa em sintonia com quem você é por dentro. Amor, nesse contexto, é ressonância, é frequência, é quando o que você pensa, sente e faz está alinhado. E quando isso acontece, o impossível se torna natural. Portanto, se você sente que está preso, estagnado, andando em círculos,
A resposta não está lá fora. Está aí dentro. No que você pensa quando ninguém está olhando. No que você sente antes de dormir. No que você acredita quando as coisas dão errado. Essa é a imagem que comanda sua vida. E você tem o poder de mudá-la. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Mas agora. Aqui. Começando pela maneira como você se vê neste exato momento. Pode pensar o quanto quiser sobre sucesso, pode repetir afirmações, colar bilhetes pela casa inteira, escrever objetivos num caderno. Mas nada disso vai funcionar se você não se envolver emocionalmente com o que deseja. É isso que muita gente não entende. O segredo não está só no pensamento, está na frequência emocional que você ativa enquanto pensa. Quando comecei a estudar a mente e a forma como criamos nossa realidade, percebi algo que mudou completamente minha maneira de ensinar e viver. Não é o pensamento que cria a realidade, é o pensamento carregado de emoção. Pode pensar em abundância, mas se sentir medo, ansiedade e escassez, adivinhe qual energia vai prevalecer? É sempre a emoção mais forte. Porque a emoção é o combustível que alimenta a imagem mental. E quanto mais forte for a emoção, mais rapidamente aquela imagem começa a se materializar. É por isso que algumas pessoas vivem repetindo: eu sou rico, eu sou próspero, mas continuam cheias de dívidas e frustrações, porque lá dentro estão vibrando em desespero. Estão falando de riqueza com a boca, mas o coração está apertado, o corpo está tenso e a mente cheia de preocupação. Isso não é manifestação. Isso é conflito interno disfarçado de positividade. E o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você emite. Já reparou que quando ama alguém de verdade, você não precisa dizer muita coisa? A pessoa sente. Sente no olhar, no tom de voz, na forma como você se movimenta. Amor é vibração. Amor é ressonância. E é exatamente essa frequência que você precisa acessar quando pensa em seu objetivo. Não é sobre convencer a mente racional, é sobre sentir como se já fosse real. Quero propor algo agora. Feche os olhos por um instante e pense em um momento de sua vida em que você se sentiu completamente vivo. Um momento em que o tempo parecia ter parado. Pode ter sido um abraço, um pôr do sol, uma conquista pessoal. Permita-se sentir essa cena, reviver esse instante com detalhes. O que você vê? O que ouve? Qual é a sensação em seu corpo? Agora, pegue essa emoção, essa vibração e associe à imagem da vida que você quer criar. Respire essa nova realidade como se já estivesse acontecendo. Isso é o que transforma pensamento em poder criativo. A ciência já provou isso. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro não distingue uma experiência vivida de uma experiência fortemente visualizada com emoção. Ou seja, quando você sente intensamente algo imaginado, seu cérebro dispara os mesmos circuitos como se aquilo estivesse de fato acontecendo. Isso cria novas conexões neurais, muda sua química interna, altera seu campo eletromagnético. E com o tempo, essa nova frequência começa a atrair circunstâncias que ressoam com ela. Você começa a encontrar pessoas diferentes. Situações inesperadas aparecem. As oportunidades certas se revelam. E tudo isso parece coincidência, até que acontece com frequência demais para ser acaso. Mas tem um detalhe importante aqui. Você precisa praticar. Porque o mundo ao seu redor vai tentar puxá-lo de volta para a velha frequência. Vão dizer que você está sonhando alto demais, que precisa ser mais realista, que a vida é dura, que dinheiro não vem fácil. E se você não estiver emocionalmente conectado com o que deseja, vai desistir, vai começar a duvidar e vai acabar vibrando de novo na escassez. Foi o que aconteceu com Howard Hughes, um dos homens mais ricos do século passado. Um gênio, bilionário, criador de impérios. Mas sabe o que destruiu a vida dele? O medo.
o medo de doenças, de pessoas, de perder o controle. Mesmo com toda a riqueza do mundo, sua frequência emocional era de insegurança, paranoia e isolamento. E ele terminou seus dias sozinho, cercado por escuridão, dentro de uma prisão criada por ele mesmo. A abundância externa jamais será suficiente se seu mundo interno estiver em colapso. Do outro lado, já vi pessoas com poucos recursos criarem milagres simplesmente porque vibravam em amor, confiança e fé. Não fé religiosa. Fé como certeza emocional. Aquela sensação de eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. Essa fé move montanhas e, mais importante, move você para um lugar onde as montanhas já não parecem tão grandes assim. Você precisa se apaixonar pela imagem de sua nova vida. Você precisa carregá-la na mente como se fosse uma lembrança e não um sonho. Precisa visitar esse lugar todos os dias, mesmo que ninguém mais veja o que você vê. E quando isso se torna parte de quem você é, tudo muda. Agora, se você realmente quer começar a treinar isso, aqui vai um exercício que eu mesmo aplico há anos e recomendo para todos que desejam reprogramar sua mente e vibrar em uma nova frequência. Separe 2 minutos por dia. Apenas 2. Sente-se em um lugar tranquilo. Respire fundo. Imagine a versão mais realizada de si mesmo. Não apenas veja, sinta. Como essa versão anda, fala, reage, onde mora, o que sente ao acordar. Deixe a emoção tomar conta. Gratidão, alegria, paz. Mergulhe nesse estado por 2 minutos e repita isso todos os dias por 21 dias. Vai começar a perceber mudanças sutis, pequenos sinais, coincidências, pessoas certas, intuições inesperadas. Isso não é mágica, é física, é biologia, é energia. Você está sempre emitindo uma frequência. A questão é, ela está em sintonia com o que você deseja ou com o que você teme. A emoção que você cultiva é o ímã que define o que você atrai. E quando você entende isso, percebe que não precisa controlar tudo, só precisa controlar aquilo que sente enquanto sonha. A maioria das pessoas não percebe, mas está presa em uma espécie de teatro invisível, repetindo o mesmo papel todos os dias. Acorda, pensa da mesma forma, sente as mesmas emoções, reage aos mesmos estímulos e, por consequência, colhe os mesmos resultados. Elas não entendem que não estão presas às circunstâncias, mas sim ao personagem que se acostumaram a interpretar. E quanto mais repetem esse papel, mais se tornam aquilo que nem sabem que estão sendo. Durante muito tempo, eu fui exatamente assim. Mesmo depois de começar a ganhar dinheiro com meu primeiro negócio, uma empresa de limpeza, eu me via como alguém que não sabia lidar com a prosperidade. Eu trabalhava duro, o dinheiro entrava, mas escapava das minhas mãos com a mesma velocidade. Era como se algo me puxasse de volta toda vez que eu começava a subir. E sabe por quê? Porque mesmo com a nova realidade externa, minha programação interna ainda era antiga. Eu havia aprendido a pensar como pobre, a esperar pouco da vida, a me sentir desconfortável com grandes somas. E o mais perigoso é que tudo isso operava de forma silenciosa, inconsciente. Foi só quando comecei a observar meus próprios padrões que me dei conta do que estava acontecendo. E percebi algo simples, porém poderoso. Nós nos tornamos aquilo que praticamos com constância. Se você passa anos pensando como alguém limitado, sentindo como alguém rejeitado, agindo como alguém sem valor, é exatamente isso que você será, independentemente das oportunidades que surgirem. Pode até entrar num lugar novo, mas carregará consigo o velho personagem. É por isso que tantas pessoas que ganham dinheiro de repente, seja numa promoção inesperada, num prêmio, numa venda significativa, acabam voltando para o mesmo ponto de antes, como se o universo as empurrasse de volta para o chão. Não é o universo, é a autoimagem, é o comportamento condicionado. Elas agiram como ricas por um instante, mas a programação emocional ainda era de escassez.
E o subconsciente sempre buscará equilíbrio com aquilo que considera familiar. A chave para quebrar esse ciclo é começar a atuar como a versão mais elevada de si mesmo, mesmo que isso pareça estranho no começo. E não, isso não é fingir. Fingir é usar uma máscara. A ideia central é esta: pratique a pessoa que você deseja ser até que se torne natural. É o que Jim Carrey fez no início de sua jornada. Antes de alcançar a fama, ele emitiu um cheque para si mesmo no valor de $10 milhões, como pagamento por serviços prestados como ator, datando-o no futuro. Ele não sabia como nem quando isso aconteceria, mas começou a agir como se esse futuro já fosse sua realidade. Ele dirigia por Hollywood, imaginando os estúdios o contratando, sentindo gratidão, alegria, envolvimento. Anos depois, ele recebeu exatamente essa quantia pelo filme Debbie and Lloyd. Não foi sorte, foi o resultado de um condicionamento emocional consciente. Ele ensaiou tanto o papel que o mundo não teve escolha a não ser corresponder. A questão para você é: qual personagem você repete em sua vida? Aquele que constantemente diz, não é para mim, está difícil, eu sou assim mesmo? Ou aquele que afirma, eu me reinvento, eu me fortaleço com desafios, eu mereço uma vida excepcional? Compreenda que seu comportamento diário define quem você se torna. Cada escolha, aparentemente pequena, seus pensamentos ao despertar, sua reação aos problemas, o que você fala sobre dinheiro, sua relação com o seu corpo, com os outros, com suas emoções, tudo isso constrói seu futuro eu. Se não interromper conscientemente este padrão, seu destino estará traçado e será idêntico ao seu passado. Mas você pode mudar. Agora mesmo, comece escolhendo uma nova identidade, um novo papel. E pratique. Deseja ser uma pessoa próspera? Então observe como pessoas prósperas pensam, agem, falam, andam, solucionam problemas. E faça o mesmo, mesmo que pareça artificial a princípio. Todo novo comportamento é incômodo no início, mas com repetição ele se torna natural. E quando se torna natural, vira identidade. E lembre-se, o mundo não reage ao que você deseja, ele reage ao que você é. E você é aquilo que pratica ser diariamente. Você não está preso, você está apenas repetindo. E o que se repete pode ser reescrito. Comece hoje. Escolha um novo pensamento, um novo gesto, um novo tom de voz. E amanhã, repita. E depois, de novo. Até que um dia, sem notar, você acorde e se veja, vivendo aquilo que um dia era apenas imaginação. E nesse dia, você não sentirá que se tornou alguém novo. Você sentirá que finalmente está sendo quem sempre foi. Já notou como, em momentos de calma e presença total, as melhores ideias surgem? Como se, de repente, tudo fizesse sentido. O complexo se esclarece, o distante se aproxima. E o que você achava impossível, agora parece totalmente viável. Existe uma razão para isso. É porque você, por um instante, saiu do automático e acessou sua consciência criativa. A maioria das pessoas vive em estado constante de tensão, preocupação, pressa. Estão sempre correndo, resolvendo, apagando incêndios. E é nesse estado de estresse que tentam tomar as decisões mais importantes da vida. Como ganhar dinheiro, como se livrar de dívidas, como construir um futuro melhor. Mas a verdade é que você não cria nada de novo enquanto estiver preso ao medo. O medo paralisa, o medo bloqueia, o medo ativa as áreas mais primitivas do cérebro, responsáveis por reações de sobrevivência, não de criação. E aí está o problema. Pessoas tentam mudar de vida se defendendo da vida. Reagem em vez de escolher, fogem em vez de construir. E o que se cria com medo nunca será estável. No máximo, será um alívio temporário, mas não uma transformação genuína. Foi só quando compreendi isso, e mais que isso, quando experimentei isso, que minha vida mudou.
Lembro de um momento específico. Estava só, sem distrações, sem ruídos, apenas observando meus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, parei de tentar controlar tudo, parei de correr e comecei a ouvir minha própria intuição, ouvir aquela voz calma que sempre esteve lá, mas que eu ignorava por estar muito ocupado tentando consertar o mundo com ferramentas inadequadas. Nesse silêncio, algo me tocou. Uma ideia simples, mas profunda. Você não precisa correr atrás da vida. Você precisa se harmonizar com ela. E essa harmonia só acontece quando você entra em estado de presença. Um estado onde você se sente completo agora, mesmo sem conhecer todos os passos. Um estado em que a paz se torna mais importante que a urgência. E, paradoxalmente, é nesse lugar de tranquilidade interior que as maiores ações surgem. Não pela pressão, mas pela clareza. Quero um exemplo prático de como acessar isso. Comece o dia com 5 minutos de silêncio. Antes do celular, antes das notícias, antes de pensar nas contas. Sente-se, respire fundo. Traga à mente a imagem da vida que deseja viver. Mas não apenas veja, sinta como se já estivesse nela. E enquanto essa imagem estiver presente, apenas respire, em silêncio, em paz. Sinta gratidão como se tudo já estivesse resolvido. E então, abra os olhos e comece seu dia a partir dessa frequência. É nesse estado que você agirá com mais sabedoria. Perceberá oportunidades antes escondidas pela ansiedade. Falará com mais clareza. Tomará decisões mais firmes. Criará uma realidade mais coerente com quem você é. A ciência comprova isso. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que práticas diárias de atenção plena, como meditação e visualização emocional, aumentam significativamente a capacidade de resolução de problemas, reduzem os níveis de cortisol e ampliam a sensação de bem-estar. Em outras palavras, quando você está calmo, você é mais eficaz, mais intuitivo, mais atraente. Agora pense, quantas decisões importantes você tomou em desespero? Quantos caminhos você escolheu por medo e não por clareza? E quantas vezes se arrependeu depois por perceber que agiu apenas para fugir da dor e não para se aproximar do que realmente queria? Você não precisa mais viver assim. A partir de hoje, pode fazer diferente. Pode começar a treinar sua mente para operar em outro nível. Um nível onde a paz interior guia o comportamento externo. E quando isso acontece, o mundo muda ao seu redor. Veja o que aconteceu com Eckhart Tolle. Durante anos, ele sofreu com depressão profunda, pensamentos obsessivos, confusão mental. Até que, num momento de sofrimento extremo, ele entrou em um estado de presença tão profundo que tudo mudou. Sua mente silenciou. E naquele vazio, uma nova consciência surgiu. Não foi um milagre. Foi rendimento consciente. Ele parou de resistir, parou de lutar. E nesse momento, encontrou o poder real. Desde então, impactou milhões de vidas ao redor do mundo. Você não precisa chegar ao fundo do poço para encontrar essa transformação. Pode começar agora, silenciando a pressa, acalmando a mente, trocando o ruído pela consciência. Você não será menos produtivo por estar mais calmo, será mais poderoso, porque sua ação virá de um lugar inteiro e não de um lugar carente. Você não precisa fazer tudo hoje, não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar um passo, a partir de um estado diferente, porque quando sua mente se alinha com a paz, sua realidade se alinha com o propósito. E quando você sente propósito, você não força mais a vida. Você vive em harmonia com ela. Se há algo que você deve levar consigo, depois de tudo que viu aqui, é isso. A imagem que você constrói de si mesmo define os limites da sua realidade. Tudo começa dentro. O que você sente, o que você acredita, o que você pratica todos os dias, é isso que está moldando sua vida, mesmo quando você não percebe.
Agora, se isso o tocou de alguma forma, então você está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo já está aparecendo em sua tela. E lá nós vamos juntos dar mais um passo rumo à sua evolução, rumo a se tornar 1% melhor do que você é agora. Porque é assim que a transformação acontece, um pequeno avanço de cada vez, mas com consciência, intenção e direção. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você no próximo vídeo.